Olá, meninas! Sejam bem-vindas à mentoria Reconstruidamente. Estamos partindo agora para a segunda aula desta mentoria de autoconhecimento. Bom, na aula passada, nós falamos sobre traumas. Pudemos ali, então, identificar quais foram os traumas que nós vivenciamos, quais foram os sintomas que nós viemos carregando desde a nossa infância até a nossa vida adulta, que tem implicado no nosso relacionamento, que tem causado medos, inseguranças, agressividade na nossa forma de falar, de se comportar, de corrigir as pessoas e os nossos filhos. Tudo isso são problemas causados pelos traumas na infância ou até mesmo causados na vida adulta, pois falamos sobre traumas vividos na vida adulta, traição, luto, violência doméstica, enfim. Tudo isso causam dores e sintomas na nossa forma de nos comportarmos. E hoje nós vamos falar sobre as crenças limitantes. Os traumas gerados na nossa infância, eles são causadores de crenças que nos limitam na nossa vida adulta. E nós vamos compreender, nós vamos descobrir quais são essas crenças, que muitas vezes nós não sabemos. Poxa, então isso é uma crença. Eu achava que isso era verdade. E é isso que nós vamos agora pontuar cada crença que muitas de nós viemos trazendo para a nossa vida adulta. Situações que nós vivenciamos na nossa vida, ao decorrer da nossa vida, são impactos na nossa vida emocional. Trazendo então as crenças, mas também trazendo padrões de comportamento. E eu quero falar rapidamente aqui para você sobre padrão de comportamento. Padrão de comportamento é algo que se repete. É aquilo que você faz sempre. Por exemplo, enfrenta as mesmas situações várias vezes. Todos os seus conflitos são parecidos. Pessoas que entram em relacionamentos, saem de relacionamentos, mas essa pessoa com quem ela se envolve sempre é parecida com o anterior. Sabe aquela pessoa que tem o nome, o apelido de essa daí tem o dedo podre? Sempre entra em relacionamentos furados, sempre entram em relacionamentos tóxicos. Pois bem, são pessoas que repetem padrões. Pessoas também que repetem comportamentos, repetem falas de suas famílias, da sua mãe, de suas avós. São padrões de comportamentos também. E eu quero te dizer que a maioria dos nossos padrões de comportamentos estão no nosso inconsciente e são desenvolvidos pela influência de diversos fatores, como, por exemplo, ambiente que vivemos, estrutura familiar e também pelas amizades. Sabe, às vezes a gente tem uma amiga que muitas vezes você, sem perceber, você fala igual a ela. Você faz os trejeitos até mesmo do rosto, dos olhares, as brincadeiras, inclusive às vezes até mesmo o tom de voz acaba ficando parecido com a sua amiga. Já conheceu também pessoas que se parecem com seu cônjuge? Casais que você olha e parece que são irmãos, porque eles repetem o padrão um do outro por causa da influência, da convivência. E isso acontece quando nós crescemos num ambiente e nós crescemos com essas crenças, seja religiosa, seja de palavras, seja também de manias e também repetindo comportamento. A forma como trata os seus filhos. Talvez você trata os seus filhos da forma como você foi tratada, seja da maneira boa, seja de maneira ruim. Talvez você trata o seu marido como a sua mãe tratava o seu marido. Sua mãe era aquela que colocava comidinha no prato, era aquela que deixava o chinelo na porta do banheiro, era aquela que já preparava a toalha, e você segue o padrão dela. Ou, ao contrário, era uma mulher agressiva nas palavras, uma mulher mandona, uma mulher com energia masculina, e você cresce com esse padrão, repetindo o mesmo padrão da sua mãe. Ou você teve pais tóxicos, então você acaba também
entrando em relacionamentos tóxicos, repetindo esse mesmo padrão. Mas aí você pode estar me perguntando, mas o que isso mexe comigo? Bom, acaba que essa repetição de padrão, ela pode estar tirando as suas características naturais, ou seja, você acaba perdendo a sua própria identidade, entrando na identidade de outra pessoa. E agora eu quero compartilhar com vocês algumas crenças limitantes que estão entranhadas em nós. Uma crença que nós vemos aqui é o não merecimento. Talvez você use essa frase: isso não é para mim. Eu nunca vou entender isso. Minha mente é fraca. Eu sou muito esquecida. Eu não nasci para isso. Eu não mereço esse presente. Conhece pessoas, ou você é essa pessoa, que recebe um presente e fala, não precisava. É pessoa que não se sente merecedora daquilo, não se sente merecedora de estar sendo, por exemplo, elogiada. Não consegue receber um elogio. Ela acha que ela não merece aquilo. Isso é uma das crenças. Uma outra crença que pode estar te limitando é o sentimento de inadequação. Talvez você use essas frases, ou talvez isso fique ecoando na sua mente todas as vezes que alguma cena acontece. Você pode pensar, eu não sou boa o suficiente. Eu nunca faço nada certo. Eu sou burra. Eu sou atrapalhada. Talvez você derrubou um copo e você já começa a se achar inadequada. Eu preciso sair daqui. Eu não posso ficar perto de tal coisa porque senão eu vou derrubar. Eu mesmo já conheci pessoas assim. Não, pastora, não entrega isso na minha mão não, porque senão eu vou derrubar. Pastora, não deixa eu responsável por isso não, porque eu sou atrapalhada. Me coloca em outra coisa para fazer porque eu sou muito burra para isso. A pessoa se sente inadequada para tal função. Isso é uma das crenças que podem estar te limitando. Talvez você cresceu ouvindo que você é burra. Na hora de estar fazendo a tarefa de casa, a mãe, o pai ou o irmão mais velho não tinha paciência com você e determinou que você é burra, que você é atrapalhada, que você não serve para aquilo. E você cresceu com essa crença. Uma outra crença aqui, que inclusive é um dos sintomas dos traumas também, que é o medo de rejeição. Você acredita que as pessoas sempre vão te abandonar. E tudo está atrelado a você. A pessoa começa um relacionamento com você, uma amizade, você vivencia essa situação, você vivencia essa história, mas sempre com angústia, sempre com medo de que em algum momento essa pessoa vai te abandonar. Ou talvez você carregue uma crença de que ninguém gosta de você. Ninguém gosta de mim, ninguém gosta do meu jeito, eu sou assim, por isso que as pessoas não gostam de mim, por isso que as pessoas não me aceitam. Essa é uma crença limitante. Uma outra frase que talvez fique ecoando na sua mente, que você talvez até mesmo use, é: você não sabe dizer não para ninguém. Você só diz sim. Você quer ter 10, 100 braços para agradar a todo mundo. Por quê? Porque está atrelado ao medo de ser rejeitada. Você tem medo de chatear as pessoas. Você tem medo de desagradar as pessoas e essas pessoas se afastarem de você. Isso é uma crença. Porque se você disser não, se você colocar limite nas coisas, as pessoas não vão te abandonar. E se elas te abandonarem, é porque realmente essa pessoa nunca esteve de fato com você. Essa pessoa nunca esteve alicerçada, aliançada com você. Então tá tudo bem. Se ela te rejeitar, não é por causa de você, mas isso fala mais sobre ela. Você precisa acreditar que dizer não vai afastar as pessoas de você. Se afastar, são pessoas que não eram verdadeiras, são pessoas que não eram sinceras e só estão do seu lado, só estavam do seu lado por puro interesse. Então, você precisa realmente se ver distante dessas pessoas, porque são pessoas sugadoras. Então, tá tudo bem dizer não, tá tudo bem colocar um limite. Você não precisa acreditar que o tempo inteiro você tem que servir a tudo e a todos o tempo inteiro. Isso te causa desgaste e cansaço.
Outra crença limitante aqui é o medo de falhar. Tudo que você faz, o que você fala, você acredita que vai falhar. Talvez você fale essas frases. Eu nem vou tentar, eu nem vou começar essa faculdade, eu nem vou começar esse curso, eu nem vou começar esse trabalho, porque eu vou falhar. Com esse pensamento, você acredita que o quê? Você é incapaz de prosseguir, é incapaz de elaborar um trabalho, é incapaz de colocar a mão em alguma coisa e dar certo. Isso é uma crença que você vem carregando até os dias de hoje. Outra crença, desconfiada, desconfiança de tudo e de todos. Frases que uma pessoa desconfiada diz ou acredita: eu não posso confiar em ninguém, sou eu por mim mesmo. A pessoa não confia em ninguém. Eu conheço uma pessoa assim também, que é desconfiada de tudo. Às vezes a pessoa está contando uma história e ela fica: será que é verdade? Ai, não sei não. Tudo acha que a pessoa está mentindo, tudo acha que aquela pessoa está inventando aquilo, ou que aquela pessoa tem más intenções. Então são pessoas que desconfiam de tudo. Outra frase: as pessoas sempre me machucam. Pessoas que têm alta sensibilidade nas emoções. Qualquer coisa se sente machucada por alguém ou por uma situação. E outra frase ou ação que essa pessoa que carrega essa crença da desconfiança faz é: antes de terminar comigo, eu termino primeiro. Conhece pessoas assim? Antes de fazer tal coisa, eu prefiro fazer primeiro. Porque ela já desconfia, ela já olha lá na frente algo que talvez nem vá acontecer. Então essa pessoa tem essa crença limitante. Uma outra crença aqui é o medo de sucesso. É o medo de dar certo. Essa pessoa pode pensar: e se eu tiver sucesso? O que eu faço com isso? E se eu tiver sucesso e ficar sozinha? E se esse sucesso me trouxer problemas? E se esse sucesso vier e eu não souber lidar com isso? E sabe o que acontece quando uma pessoa tem essa crença do medo do sucesso? Ela procrastina. Ela deixa, ela vai enrolando, ela vai deixando para fazer depois, ou ela começa a fazer e não termina porque ela tem medo daquilo dar certo. Seja um projeto, seja um trabalho, né? Seja num relacionamento, seja até mesmo para o autoconhecimento. Você começa a fazer um curso de autoconhecimento e você para, porque, ai meu Deus, que medo disso daí dar certo, que medo de fazer um sucesso. Você começa a fazer lives para poder trazer um conhecimento de algo para as pessoas. Você tem medo daquilo dar certo e não saber lidar com isso. Isso é insegurança, que é um dos sintomas dos traumas também, e que traz essa crença limitante, que você não vai saber lidar com algo que vai dar certo. Então a pessoa prefere nem tentar, a pessoa prefere nem começar, ou começa e não termina. Isso é uma crença limitante. Outras crenças também que nos limitam é o perfeccionismo. Tudo tem que ficar nos mínimos detalhes. E a pessoa pode pensar: se não for perfeito, é melhor eu nem fazer, nem vai valer a pena. Eu tenho que ser perfeita para poder também ser aceita. O perfeccionismo é uma crença que te limita. A culpa, nossa, essa é uma crença que mais limitam as mulheres. É a culpa. Culpa da maternidade. Fui traída, a culpa foi minha. É porque eu tô velha, é porque o meu corpo, é porque eu sou isso, me traiu por causa disso, a culpa. Meu filho tá andando em outros caminhos, a culpa é minha. Meu filho tá com tal tipo de comportamento, a culpa é minha. Tudo que dá errado na vida, a culpa é da pessoa. Isso é uma crença limitante. Ela se sente culpada por tudo, ela se sente culpada pelos problemas dos outros. Isso tem trazido essas dores também para você. As crenças a gente aprende. Foi sendo construído ao longo da nossa vida, principalmente com eventos traumáticos. As vozes daquelas pessoas, nossa, isso é muito forte. As vozes das pessoas que te disseram algo, te disseram que você era, que você ia viver, ou que você não ia viver, ou disseram que você não era. Essas vozes acabam virando a sua própria voz.
Porque você fica repetindo aquilo que as pessoas te disseram, aquilo que as pessoas falaram que você era, que você seria. Você acaba acreditando de uma forma que a voz daquela mãe, a voz daquele pai, a voz daquela pessoa acaba se tornando a sua própria voz. E isso é uma crença limitante. Então, para que essa crença seja dissipada de uma vez por todas, é necessário construir uma nova história. É necessário você viver novas experiências. É necessário criar uma nova narrativa sobre quem você quer ser, sobre o tipo de mulher que você quer ser. Nós ouvimos sempre dizer para que as pessoas venham superar os seus traumas, supere essas crenças, supere essa história que você viveu. Mas eu não gosto muito dessa palavra superar. Por quê? Essa palavra superar, ela traz uma conotação de que nós nunca mais vamos lembrar daquilo que viveu. Aquela experiência é como se você pegasse ela, amassasse, jogasse, queimasse, nunca mais você vai lembrar. Só que isso não é verdade. A superação é você não vivenciar mais aquilo. Mas com traumas, isso dificilmente vai acontecer. Eu não posso dizer que isso nunca vai acontecer, porque eu não conheço a mente de fato das pessoas. Mas na sua maioria, as pessoas elas lembram. Por quê? Porque foi marcada. Aonde nós queremos chegar com isso? É você olhar para aquilo e saber lidar. Inclusive, eu sempre falo isso. Tem uma imagem que eu vi uma vez e que eu relato sobre ela, porque nunca mais eu encontrei essa imagem. É uma charge, onde está mostrando dois desenhos. Na parte de cima tinha um monstro muito grande, assustador, e um hominho do lado, um homem pequeno, e ali ele estava com muito medo. A imagem mostra ele com medo daquele monstro. E aí estava escrito assim, sem terapia, como se fosse isso, né? E aí na parte de baixo já está assim, com terapia. Ele, esse homem, andando de mãos dadas com o monstro. E é basicamente isso que nós estamos fazendo aqui. É você olhar para os seus monstros, para suas dores, para suas dificuldades, para os seus traumas, olhar para ele e andar de mãos dadas. Por quê? Porque, minha amiga, nós não esquecemos. Nós não vamos vivenciar uma amnésia daquilo. Mas nós precisamos aprender a lidar. Eu fui traída. Eu lembro de tudo. Eu contei aqui para vocês. Eu conto alguns relatos, e em alguns momentos eu conto até com mais detalhes. E sabe o que é incrível? Não me dói mais falar sobre isso. Não me dói mais falar o nome da pessoa. Não me dói mais pensar naquilo. Por quê? Na realidade, eu nem penso mais. Mas eu lembro. E isso não me dói mais. Porque eu entendi que quando eu conto essa história para alguém, eu estou edificando alguém. Quando eu conto esse relato para alguém, alguém se identifica com aquela dor, então essa dor ela foi transformada em propósito. E assim a gente vai trazendo para fora as nossas dores, transformando ela em propósito. Então, meninas, eu quero aqui compartilhar com vocês 2 versículos para que cada uma aqui venha refletir nisso e fazer disso a sua meta de vida, o lugar que você quer alcançar. Em Mateus 18, versículo 21 ao 22, fala assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, nós devemos sim ter um coração perdoador. Todas as vezes que alguém te ofender, que alguém te ferir, ou todas as vezes que vier à sua memória aquelas dores, você libera o perdão. Libera. Isso não é ser boba, isso é ser inteligente. Isso é ser uma pessoa que quer alcançar um nível de maturidade. Porque nós somos também dependentes de perdão. Então, nós não devemos negar o perdão. Então, eu finalizo aqui essa segunda aula com esse convite ao amadurecimento. E esse passo é, primeiramente, o perdão. Depois, olhar para dentro de si e reconhecer a força e o poder que você tem dentro de você. E entregar
tudo o que você tem, o que você sente, ao Deus que é o seu lugar de cura, que é o seu lugar de paz. Vamos partir então para a nossa terceira aula, que é o nosso terceiro pilar do autoconhecimento, onde nós vamos nos aprofundar nos temperamentos. Até lá!